Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Inner 360, o maior instituto de desenvolvimento humano da América Latina, @Inner 360. E hoje estamos aqui mais uma vez para gravar um podcast com essas pessoas influentes aqui de Brasília. Não seria diferente ter aqui comigo hoje meu amigo Fábio de Carvalho. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, George, obrigado, Paula, obrigado, Inner 360. E agradecimento especial ao nosso deputado distrital, Thiago Manzoni, que vem fazendo um brilhante trabalho à frente da Câmara Legislativa e é um defensor do setor produtivo. Então ele é aguerrido, fala bem, tem tudo que eu queria ter de vontade de transmitir, o Thiago apresenta. Então é um grande comunicador, além do mais. E, Thiago, parabéns, é o primeiro mandato dele, viu? Sim. Jorge, mas é um brilhante mandato e tem futuro. Eu quero viver bastante para vê-lo ainda. E vai viver, com certeza. Assim, com certeza. Seja bem-vindo, deputado Thiago Manzoni. Obrigado, George. Obrigado, Paula, pelo convite. Obrigado, Fábio, pelo convite e pelas palavras, né? Eu fico muito honrado de receber esses elogios. A gente se esforça bastante lá na Câmara para fazer um trabalho que beneficie a população do Distrito Federal. Verdade. E que expresse aqueles princípios e valores que nos levaram até a Câmara. Então é muito reconfortante vir até aqui e ouvir essas palavras logo no início da nossa conversa. Muito obrigado. E eu espero que o pessoal goste aí, né, com certeza. Nosso bate-papo. Vai gostar sim, deputado. Como é que está sendo a experiência de ser deputado distrital em Brasília aqui? O deputado era advogado e agora foi para esse setor. A diferença é grande, é muito trabalho. Como é que está sendo, deputado? Ontem eu falei um pouco sobre isso na audiência, na comissão geral que a gente fez sobre o PPCub. Desde os meus 24 anos de idade, eu sempre advoguei. Eu fiz direito porque eu queria ser advogado. Certo. E com 39 anos, eu fui eleito com 38 anos, com 39, iniciei o meu mandato de deputado distrital. E ontem eu dizia que antes eu fazia parte da solução. A sensação que eu tenho é que eu passei a fazer parte do problema. Olha só. Porque o nosso meio político, ele na verdade, ele causa muito problema para a população. Então tem sido um grande desafio, é uma cultura completamente diferente da cultura da iniciativa privada. Sim. Eu tenho aprendido muito, é um mundo muito novo para mim, tenho aprendido bastante e acredito em que a gente esteja passando no Brasil por um processo de transformação. Então pessoas que não têm uma história da família na política, pessoas que decidiram entrar na política para fazer diferença, estão tendo a oportunidade de receber os votos da população que se cansou um pouco da política tradicional do Brasil. Verdade. Então tem sido muito bom poder representar essa parte da população que estava cansada da política tradicional, que quer mudança, que quer inovação e que me colocou lá na Câmara Distrital. Então eu tenho essa alegria de representar uma parcela da população que enxerga a política como eu enxergava quando estava de fora dela. Sim. Então até eu me sinto assim muito tranquilo para defender as pautas que a gente defende, para fazer o trabalho que a gente faz, porque eu sei que quem me colocou lá me colocou para isso. Então tem sido um aprendizado enorme, né? Porque eu não nem administrador nunca fui, nunca tinha sido administrador, nunca tinha sido secretário. Minha profissão era advogado. O que você é? Eu sou advogado. Então tem sido um período de muito aprendizado, mas a advocacia nos ajuda muito na parte técnica da legislatura. Né? Então, à frente da CCJ, a advocacia me ajuda demais, ter conhecimento em direito me ajuda muito. No processo legislativo, o conhecimento que a gente tem de direito facilita demais. E eu acho que, sem falsa modéstia, eu acho que dentro dos limites que a própria atividade parlamentar nos impõe, acho que a gente tem feito um trabalho em linha com aquilo que era esperado da gente. Que maravilha, deputado. Fábio. Olha, eu te elogiei, não foi assim, querendo passar a mãozinha na sua cabeça, não. Te elogiei, porque eu tenho acompanhado você, eu acompanho bastante a Câmara Legislativa, tenho ouvido seus pronunciamentos, que são sempre muito diretos e fortes, e com uma posição muito definida. E você falou um negócio aí sobre administração pública. Eu já estive no governo no passado, na época do governador Arruda, e eu chamava o seguinte: parece que é feito tudo para não funcionar. Olha só. Entendeu? Acho que as administrações, hoje tem mudado um pouquinho, a gente felizmente
o governador Ibanez vem fazendo um belíssimo trabalho, mas ainda tem muita coisa que falta, que precisa ser adequada, que precisa ser acertada, nosso transporte público precisa ser melhorado. Então, tudo isso. Aí vem no governo federal, de repente você começa a reativar algumas coisas que já tinham sido eliminadas, como é o caso do DPVAT. Ora, sim, já é um absurdo a cobrança uma vez por ano, não é? Sim. Aí você cobra, você tem um carro, você paga, todo ano você paga o IPVA de um carro, que é um absurdo, que é um imposto que deveria ser único, como é em vários países no mundo. Então essas coisas aqui não paga uma única vez, né? Você comprou o carro, você paga o imposto e depois você não paga mais. Tudo. Você vai pagar imposto 2 vezes de uma massa que você comeu? Não. Então quer dizer, isso tudo tem que ir. Aí muda-se um governo, se reativa uma coisa que já estava bem definida como danosa à sociedade, aos consumidores. Então, quer dizer, tudo isso a gente cansa de pagar imposto e tal, e eu sei que você é um grande defensor do pagador de imposto. Do pagador de imposto. Essa questão do DPVAT, ela é um reflexo muito nítido de uma espécie de pensamento, né? De uma linha de pensamento que é o pensamento esquerdista. O pensamento esquerdista acredita que o Estado tem que ser grande, acredita num Estado provedor, num Estado que faz transferência de renda por meio de imposto, né? E eles chamam isso de justiça social. Eu divirjo desse posicionamento completamente, né? Porque, no meu entendimento, o Estado deveria existir apenas para proteger a vida, a liberdade e a propriedade privada das pessoas. O resto, nós produzimos por nós mesmos. Então, já começa daí a minha divergência. Acontece que foi gerado no Brasil um pensamento, e isso tomou conta da nossa cultura, que é uma espécie de dependência do cidadão em relação ao poder público. Então, o cidadão ele se sente dependente do poder público e ele clama do poder público, do Estado, cada vez mais direitos. Então, ele requer direito à saúde, direito à educação, direito ao transporte público, direito ao lazer, direito à moradia, direito. Os direitos são infinitos. Acontece que os recursos são finitos. Verdade. E de onde vem esse dinheiro? Porque tudo isso aqui que se quer de direito tem um custo. Esse discurso de que, o direito tal é público e gratuito. Não existe nada que é público e gratuito. Tudo tem um custo. Alguém está pagando. O Estado não gera receita absolutamente nenhuma. O que o Estado gera? O que o Estado produz? Nada. Gera DARF. Sim. Né? Gera DARF para quem trabalhou e produziu alguma coisa ter que entregar para o Estado obrigatoriamente. Então, o imposto é o Estado, por meio da sua força coercitiva, retirando do bolso de quem produziu parte daquilo que ele recebeu pela produtividade dele. Sim. Então, o Estado pega do bolso da pessoa. DPVAT é isso. É o Estado tirando do bolso, sem perguntar se quer, nada, se não quer, se acha que é bom, se acha que funciona, nada. Vai lá e tira do bolso da pessoa. Nem opcional é. Obrigatório mesmo. Ele faz isso porque ele precisa financiar os gastos dele. Sim. E os gastos dele decorrem dessa mentalidade que nós temos, que é uma mentalidade de dependência. Então, a primeira coisa que nós precisamos para mudar essa lógica no Brasil é mudar um pouco o pensamento do cidadão brasileiro. O brasileiro precisa entender que a política e o político, ele é o problema, ele não é a solução. Não é a solução. Eu não posso depender do político para viver. Sim. Eu não posso depender de uma benesse estatal, de um auxílio qualquer para viver. Sim. Porque esse auxílio é o que está causando, essas despesas estatais são o que estão causando a pobreza da nossa população. Então, na verdade, o raciocínio é o inverso. Quanto mais a população depende do Estado, mais esse país empobrece. A população desse país empobrece. E empobrece de que forma? Por meio de impostos. Então, hoje a gente tem no Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos,
paga 54% do que ganha de imposto. Olha só. Não é imposto sobre a renda, é imposto no consumo. Sim. 54% do que a pessoa ganha fica de imposto. Isso é um absurdo. A pessoa trabalha mais de metade do ano para o Estado. É escravidão. Sim, a sociedade com o governo ali. Então, imagina, a gente se acostumou com isso. Nós precisamos rever esse sistema de dependência. A população precisa entender que é o político que serve a população e não a população que serve o político. Perfeito. E precisa entender que se a política pública não mudar, não tem como esse país prosperar. E quando eu digo o país, eu estou falando das pessoas. Então, o poder está no indivíduo. O poder não está no coletivismo e não está no político. O indivíduo precisa resgatar a sua autonomia, a sua autodeterminação e a responsabilidade sobre a sua própria vida. Aí a gente vai conseguir evoluir para ser um país mais livre e mais próspero. Foi assim que o Ocidente enriqueceu. A Europa e os Estados Unidos ficaram ricos assim. E nós estamos caminhando ao contrário. No caminho inverso. A gente fica assim, até preocupado quando a gente vê os números de desemprego, de emprego, quantas carteiras foram assinadas e tal. E eu vejo isso, e não é de agora. Eu já tive na minha empresa 240 funcionários, então sei bem o que é uma folha de pagamento. E a gente vê o seguinte, em determinados casos, isso não é de hoje, você tem o empregado que não quer assinar a carteira, acaba o empresário tendo um benefício imediato e um custo posterior muito grande. Sim. Mas ele não quer assinar a carteira porque ele está recebendo o salário-desemprego, correto? E ele ganha 2 vezes. Sim. Então, os números, na minha visão, não espelham a realidade existente no país. Porque tem muita gente trabalhando que está recebendo seguro-desemprego. Sim, sim. Ele está recebendo seguro-desemprego e está recebendo um seguro, o chamado por fora, né? De um empresário até... Hoje está mais vigiado, é menor isso, mas ainda existe bastante, né? Então, isso é muito preocupante. Isso eu vejo isso, o senhor disse muito bem, a gente vê o empobrecimento da população, porque a população quer dignidade, ele queria trabalhar e ganhar bem, correto? Mas ele, para trabalhar e ganhar mal, ele fica com salário-desemprego e vários outros que tem, né? Que eu nunca vi tanto... Isso é um ciclo vicioso, Fábio. É difícil um país conseguir sair disso. Agora, eu estava falando da lógica do tributo. Por que o excesso de tributação e o excesso de direitos concedidos à população geram empobrecimento? Porque você tem menos dinheiro no bolso das pessoas. Então, quando eu estou falando aqui que uma pessoa paga 54% do que ganha de imposto, isso significa que ela tem menos da metade para fazer o que ela quer. Sim. Comprar carro, comprar moto, comprar roupa, comprar comida, fazer as coisas que ela quer. Então, a economia não gira. Quando um governo tira do bolso de um empreendedor, de um empresário, a fatia enorme que tira todo mês, o que ele está fazendo é gerar desemprego. Sim. Por quê? Esse empresário não consegue ter capital para reinvestir, esse empresário não consegue ter capital para contratar, ele não consegue fazer o seu negócio crescer. E isso faz a gente ficar nesse ciclo vicioso. Infelizmente, o PT voltou com essa mentalidade estatizante e com o retorno de uma tributação mais elevada, até fazendo renascer tributos, como você falou, como é o DPVAT, que já estava morto, estava extinto, tinha acabado, a população estava feliz da vida. Ninguém estava nem lembrando de DPVAT, mas de repente, Câmara vota o novo DPVAT. E a população, né? É SPVAT agora, o negócio. Vai ser SPVAT, é isso. Que é seguro. E é até um negócio engraçado, assim, porque na cabeça da população em geral, não existe um vínculo entre um direito que está sendo pleiteado e menos dinheiro no meu bolso. Sim. A população precisa entender isso, porque cada direito que a população pleiteia do Estado significa menos dinheiro no bolso dela. Com certeza. Quando a nossa população entender que se eu ficar reclamando por direito eu vou ter menos dinheiro, a gente tem chance de sair desse atoleiro, porque todo mundo quer ter dinheiro no bolso. Sim. Eu não vou entregar meu dinheiro para o outro gerir, para o político, né? Para ele dizer o que eu faço com o meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro comigo, então eu preciso clamar menos por direitos e assumir a responsabilidade da minha vida. Esse é o caminho da prosperidade. Perfeito. Eu acho que a população hoje, depois dessa polarização que realmente hoje existe, é dominante no Brasil inteiro, eu acho que a população também acordou e ela está bem mais sábia sobre o que é um político.
que o político faz, e a gente vê e ouve muitas críticas, né, à Câmara, Senado, enfim, a todo o meio judiciário, político e empresarial. Então a gente tem visto muito. Então acho que a gente vai chegar. Talvez eu não consiga ver. Mas há um processo. Mas você sim, você. Sim. Entendeu? Então é um processo que eu acho que vamos sair vencedores. E a gente percebe, deputado, o senhor falando isso, que a dívida pública vem só aumentando. A gente estava conversando aqui antes que a dívida pública estava chegando já em 80%, né? Do PIB. A gente não vai ter superávit, vai ter um déficit. E eu estava lendo ontem que o ministro Haddad ele falou uma frase muito interessante. Nós vamos torcer para dar certo. Ora, deputado, eu nunca vi a administração torcer. Da economia. Essa é a frase do nosso ministro da Economia. Nunca vi ministro, entrega para Deus. Eu nunca vi ministro torcer, um administrador torcer para dar algo dar certo. O doutor já foi advogado, trabalhava arduamente para pagar seus impostos, ter seu salário. Então, assim, nunca torceu para Deus ajudá-lo. Claro que tem a mão divina, mas trabalho é fundamental. Então, assim, a gente percebe, deputado, que hoje a dívida pública vai ser o nosso maior encalço. E eu vejo deputado falando isso, mas não vejo muitos deputados falando isso. Como é que a gente pode melhorar, deputado, a consciência do cidadão e até mesmo dos deputados para forçar o governo a acessar esse gasto? Jorge, eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir explicar para as pessoas o que essas palavras significam. O que é dívida pública e o que é PIB? Né? A dívida pública vai ser 80% do PIB. PIB é tudo que um país produz ao longo de um ano. Quando você fala que a dívida pública vai custar 80% do PIB, isso significa dizer que 80% de tudo que é produzido no Brasil vai ser utilizado para pagar conta de governo. Conta de governo. É um absurdo. Isso é um negócio... É impagável. Sim. É impagável. Não tem país que se sustente. Eu falei isso lá na Câmara na semana passada, ou essa semana, já não me lembro. Eu falei, vai falir. Vai falir porque isso é insustentável. A gente vai viver de novo o que a gente viveu no governo da Dilma. A Dilma produziu uma recessão pior do que a pandemia. Sim. E a gente está de novo no mesmo caminho. A Petrobras segurando o preço de combustível, o governo interferindo na economia, aumento de tributos, os empresários todos recuam, eu não posso investir. Não tem como investir. Os juros vai lá para cima. Então, a tendência é que nós tenhamos mais uma vez o Brasil indo à bancarrota e a gente não sai desse ciclo. Então, o que é dívida pública? Sim. Gasto do governo. O que é dinheiro público? Então, gasto do governo. Dívida pública é gasto do governo. Gasto de político. É bom que isso tenha nome. Está na mão do governo. O que é dinheiro público? Só para eu concluir, Fábio. Sim. Dinheiro público é dinheiro que o político tirou do bolso do cidadão. É isso. É dinheiro do pagador de imposto. Então, o dinheiro que o governo tira do bolso do cidadão vai para pagar essa chamada dívida pública, que é gasto do governo. E hoje, infelizmente, a gente tem no governo federal um governo que é perdulário. É quase prodigalidade. Se fosse um indivíduo, iam falar assim, interdita porque enlouqueceu, né? É pródigo. É verdade. Sim. Porque assim, é conta de mais e menos, gente. Você não pode aumentar a despesa feito um louco. Na nossa casa a gente faz isso, Fábio. Você tem um orçamento doméstico que você sabe, olha, as minhas despesas têm que caber dentro das minhas receitas. Sim. O PT faz exatamente o inverso disso. Dane-se, mesmo que eu não tenha receita aqui, eu vou aumentar a minha despesa e vou torcer para isso dar certo. Não tem como dar certo. Vou torcer para isso dar certo, e se não der, também não tem problema nenhum. Qual o problema que tem? Para eles, nenhum. Então isso é muito ruim. Mas eu ainda acredito, viu, deputado, que a gente ainda sai vencedor nisso aí. Você sabe por que a gente vai sair vencedor, Fábio? Porque hoje 80% da pauta econômica que o governo federal manda para o Congresso não passa. Olha só. De cada 100 projetos, é uma estatística do próprio Congresso, de cada Sim. 100 projetos na pauta econômica, só 20 tramitam, os outros são barrados de imediato. O que significa dizer que o Congresso Nacional está salvando o Brasil da bancarrota. Sim, sim. Então, as pessoas às vezes perguntam, o que os deputados federais e os senadores estão fazendo aí? Hoje eles estão impedindo que o Lula destrua o Brasil. É simples assim. Que maravilha. Segurando pesado. Mas você falou um negócio aí, eu lembrei de quando o Maílson da Nóbrega foi ministro da Fazenda, e uma frase dele que ficou histórica, e ele hoje até dá consultoria aí, não sei como. A frase era o seguinte, como é que é? Economia de... não vou me lembrar, desculpem. Sim, mas tranquilo. Mas foi uma frase assim histórica, de que a economia não é nada.
Esquecendo que a nossa dívida, só o que nós pagamos de juros mês, daria para construir assim, se transformarmos em casa popular, daria para você construir num ano apenas casa popular para toda a população que não tem. Então, quer dizer, tudo isso a gente precisa rever realmente. Né? E um exemplo bom que a gente vai ter para medir esses parâmetros econômicos é o que vai acontecer na Argentina agora com a nova política econômica que está sendo implementada. Sim. Eu não tenho dúvida que a Argentina vai enriquecer. E ontem nós já tivemos uma derrota para a Argentina, outra, né? O real desvalorizou em frente ao peso. Então, assim, até nisso nós estamos perdendo, Fábio. Não é só no futebol, não. Estamos perdendo até na moeda também, Fábio. E a tendência é o peso se valorizar. Se valorizar. Então, o real conseguir se desvalorizar. Também estava num buraco que, pelo amor de Deus, né? Que coisa. E assim, né, deputado, a gente percebe que o PT cada vez mais vem destruindo o nosso estado. Os estados brasileiros também estão super endividados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não é o caso de Brasília, mas a gente percebe que são dívidas altíssimas que não conseguem ser pagas, né? Então, assim, tem que ter uma solução para isso, né, deputado? Então a gente precisa, aí a gente vai entrar num outro aspecto de discussão muito importante, que é a rediscussão do nosso pacto federativo, a função do governo federal e a função dos estados, inclusive no que diz respeito ao dinheiro que se tira do bolso do pagador de imposto. Sim. Né? Eu acho o orçamento brasileiro muito centralizado. A gente viveu aqui no DF há pouco tempo um problema grave porque a gente depende da União com o Fundo Constitucional. Com a FCO, né? E quase que a gente perdeu o nosso fundo constitucional, ou melhor, quase que a gente teve uma mudança de regra no cálculo do fundo que ia nos trazer um prejuízo enorme. Então, assim, os estados e os municípios precisam depender menos da União em termos financeiros. Mas isso é uma outra discussão que assim, a gente levaria um tempão aqui. Sim. Mas tudo isso passa pela mentalidade estatizante. Então, você mencionou o PT tem essa mentalidade centralizadora. Apesar de sempre, quando eles encostam a mão em alguma coisa, a coisa fica podre, Sim. Eles acham que eles têm uma inteligência maior do que a dos outros e conseguem organizar tudo. Essa é a mentalidade socialista, né? Você tem um pequeno grupo de pessoas que acha que pode fazer um plano perfeito para que todo mundo viva bem e de maneira igualitária. Obviamente isso não funciona. Assim. Não funciona em lugar nenhum no mundo e nem vai funcionar. Então a gente precisa descentralizar isso. Foi um pouco do que o Paulo Guedes tentou fazer. Em alguma medida ele conseguiu, mas ainda precisamos avançar. Certo. Eu acho que nós vamos avançar. Vamos com fé. Vamos chegar a isso. Né? E se me permite, Paulo, Fábio, antes de você fazer a pergunta, porque eu chamei de Paulo porque eu pensei no Paulo Guedes. Sim. Eu falei do Paulo Guedes aqui. A gente precisa elogiar muito o presidente Bolsonaro. Sim. Porque o presidente Bolsonaro teve a coragem de tocar em pontos muito sensíveis e de colocar pessoas nos ministérios que sabiam o que estavam fazendo. Então, os nossos ministérios técnicos, durante 4 anos, elevaram o Brasil de patamar. Mencionei o Paulo Guedes, mas a gente pode mencionar Tereza Cristina, Tarcísio de Freitas, quem mais? Na Justiça, o então juiz Sérgio Moro, que tinha muito prestígio, depois perdeu o prestígio porque traiu o presidente Bolsonaro, mas ele foi colocado na pauta da Justiça por um critério técnico. Sim. Né? E tantos outros ministros que nós tivemos, e isso elevou o Brasil de patamar durante os últimos 4 anos. Eu lamento muito, como cidadão brasileiro, que nós tenhamos interrompido o ciclo. Esse ciclo. Ou, na verdade, que o ciclo do Bolsonaro tenha sido interrompido, porque não fomos nós que interrompemos. Sim. Mas esse ciclo foi interrompido e isso é muito ruim para o Brasil, porque nós vínhamos num modelo de gestão muito bom, que desagradava os políticos e o sistema, Sim. mas agradava o povo. Agradava tanto o povo que o presidente Bolsonaro, até hoje, por onde anda, é aclamado pela população. Verdade. Não sei se vocês seguem ele nas redes sociais. Sim, seguimos. Mas onde ele vai no Brasil, é uma multidão seguindo, recebendo no aeroporto. É um negócio inacreditável. Dentro da aeronave, Sim. é inacreditável. Então, a população brasileira se agradou do governo Bolsonaro e do modelo dele. Quem não gostou muito foi o sistema. Verdade. E aí, me parece que o caminho dele foi interrompido justamente porque ele não conseguiu agradar o sistema. E é engraçado, deputado, que contra fatos não argumentos, no governo Bolsonaro, podem as pessoas gostar dele ou não, nós tivemos números superávit. Hoje nós não temos. Então, assim,
Você pode gostar ou não do Bolsonaro, mas o governo... O resultado era bom. O resultado era bom. Os números não estavam mentindo ali, não. Nesse governo agora, os números estão mentindo. Então, nós tivemos superávit. Hoje, nós estamos com déficit. Então, assim, os números por si não mentem, né? E é bom, Jorge, que a gente sempre lembre para a população que a política pública ela deve ser avaliada pelo resultado. Sim. E não pela intenção, né? E a gente tem o hábito de analisar o político e a política pública pela intenção. Pela intenção. Cara, a gente tem que olhar o resultado. O que foi produzido no Brasil em 16 anos de PT? Pobreza, ruína, miséria, uma fragmentação da nossa sociedade. A educação PISA na posição 75. Horroroso. Colocaram uns contra os outros, Sim. Homens contra as mulheres, pretos contra brancos e brancos contra pretos, heterossexuais contra homossexuais. Foi um negócio horroroso. Eles dividiram, segmentaram a nossa sociedade toda, porque é mais fácil você ter poder e governar sobre uma população quando você divide essa população. Então, e uma população dependente. Então, eles fizeram isso. O saldo de 16 anos de PT no poder foi esse. Sim. E uma história ridícula de golpe do Temer. Foi isso que restou para o Brasil depois de 16 anos do PT. E aí nós tivemos 4 anos de alívio. Foi como um oásis no meio do deserto, que foram os 4 anos do governo Bolsonaro, cujo resultado... Recebendo pancada o tempo todo da imprensa, não, até hoje, né? Isso é inacreditável. Quem liga a televisão hoje ou pega um jornal e vê o que se fala sobre Bolsonaro, acha que ele não teve nenhum acerto em 4 anos de governo. Sim. Porque só se fala mal dele. Por outro lado, só se fala bem do Lula. E é interessante porque o Bolsonaro não pode sair na rua porque vai todo mundo em cima dele. Então ele tem dificuldade de andar na rua por causa disso. E o Lula não pode andar na rua porque ele é vaiado, é xingado, ninguém quer chegar perto dele. Então, a população quer saber do resultado. Resultado, isso é verdade. O governo Bolsonaro foi bom, a população avalia o governo Bolsonaro como bom. E a população não gosta do Lula. Os 16 anos do PT foram horrorosos, como são esses agora, esses 4. Eu espero que ele não chegue ao final do mandato dele. Mas serão mais 4 anos de tragédia para o Brasil, infelizmente. E cada vez mais os números vêm se aproximando, igual como os números estão falando, né? Falam por si só, não estão mentindo, né? Não, só você vê as estatais hoje como já estão em 1 ano apenas. O que tínhamos de superávit... A fuga de capital. Hoje nós já temos de déficit quase em dobro. Você pega Correios e outras, não é? Tudo Petrobras. de novo. A gente está revivendo tudo. Cara, tudo que a gente viveu, a gente está vivendo outra vez. Tudo que foi construído pelo governo de Bolsonaro, a gente está destruindo novamente. A gente vinha no deserto, encontrou um oásis chamado Bolsonaro e o governo Bolsonaro, e aí voltou para o deserto. E, deputado, eu vou tocar num tema aqui que acho que é mais grave ainda. O que eu falar aqui, ainda posso ser censurado pelo STF, porque hoje ainda tem essa censura. Se eu elogiar o governo Bolsonaro aqui, amanhã eu posso estar na lista lá do Xandão, o deputado, o Fábio, como inimigos do Estado, do Brasil. Então, assim, é ainda mais complicado ter essa censura do STF, não é isso, deputado? O poder judiciário no Brasil, nos últimos anos, eu entendo que ele extrapolou as suas competências constitucionais. Sim. O poder judiciário, há uma corrente doutrinária no direito que entende que o Poder Judiciário tem tanta legitimidade para representar a população de um país quanto tem aqueles que foram eleitos pelo voto. Sim. Então, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso escreve isso em uma de suas obras, que o Poder Judiciário também representa a população. O que não é verdade sob o ponto de vista da nossa Constituição Federal, porque a nossa Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce elegendo os seus representantes. Sim. Então, numa democracia representativa como é a nossa, o povo escolhe os seus representantes por meio do voto. O Poder Judiciário deve... Mal ou bem, mas ele foi votado. Foi votado. Mal ou bem. É a escolha da população. Isso é democracia representativa. Sim. Né? A gente pode ter críticas à pessoa que foi eleita, sim, mas foi eleita. E o Poder Judiciário, a função dele é dizer o direito. Então, havendo conflito de interesses entre as pessoas, o Poder Judiciário vai dizer qual é o direito que se aplica àquele conflito. No caso do Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da nossa Constituição, ele é a nossa Corte Constitucional. E o Poder Judiciário, o Supremo também, na minha opinião, extrapolou os seus limites. Eu vou dar um exemplo. Indulto de Natal. E vou dar um exemplo do Temer para não dizer que eu estou defendendo o Bolsonaro. Sim. O presidente Temer exarou o indulto de Natal, não me lembro se o ano foi 2017 ou 2018. E o mesmo ministro Luiz Roberto Barroso não gostou muito do indulto de Natal do presidente Temer.
e revogou o indulto Sim. do presidente Temer. Acontece que a nossa Constituição diz que é uma prerrogativa do presidente da República. Ele faz o que ele quiser. Ele é que é o presidente da República. Então, foi assim, graças a Deus, e o ministro, se a minha memória não está me traindo, o ministro ainda escreveu um novo indulto que seria aceitável. Graças a Deus, o plenário do Supremo na época falou, não, peraí, a gente não pode fazer isso não está dentro das nossas competência competências. nossa. Então, houve no Brasil um avançar do Poder Judiciário sobre os outros poderes. Sim. Basta a gente ver o que está acontecendo agora com temas sobre os quais o Congresso está legislando e o Supremo está julgando simultaneamente, dizendo o que é e o que não é. Aborto, legalização das drogas. Então, assim, há um conflito, nitidamente um conflito entre os poderes do Brasil, conflito que, na minha opinião, é causado pelo Poder Judiciário. Você falou de censura no Brasil. Nós estamos tendo acesso agora ao escândalo do Twitter. Sim. Todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos sigilosos e naquelas investigações, nos processos que ele relata, estão sendo expostos no Congresso dos Estados Unidos. Verdade. E o que a gente está vendo, por exemplo, é que durante o período eleitoral brasileiro em 2022, 150 contas de influenciadores de direita, entre eles parlamentares eleitos, Olha só. foram suspensas durante o período eleitoral. A gente teve ministra do TSE, a ministra Carmen Lúcia, e cito esses nomes guardando o máximo respeito institucional. Sim. De minha parte, não há desrespeito ao Poder Judiciário e nem aos órgãos, porque um juiz, ele é um órgão do Poder Judiciário. Sim. Então, de minha parte, não há desrespeito. O que eu estou criticando são as decisões e as condutas. Então, a ministra Carmen Lúcia, ao votar num caso de censura durante o período eleitoral, ela falou assim, olha, a nossa Constituição Federal veda a censura, mas nós vamos admitir, nesse período, até o dia 31 de outubro de 2022, por causa das eleições. Como pode haver um período de exceção em que a Carta Magna de um país, o texto constitucional, a literalidade do texto constitucional, perde a eficácia? Não vale mais, mas só durante esse período de tempo aqui. Que loucura. É óbvio que não ia ser só durante aquele período, como não foi. Nós estamos vivendo censura. Sim. Ainda, né? Então hoje nós temos parlamentares federais que respondem a inquéritos sobre os quais ou aos quais eles não têm acesso para se defender. O deputado Marcel Van Hatten falou disso ontem na Câmara Federal. Cheguei a ver. Então, o momento que nós vivemos é um momento muito ruim para as nossas instituições democráticas e quem está causando isso, a meu ver, é o Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. Então, e eu tenho falado isso desde a primeira entrevista que eu dei como deputado distrital, que eu digo, olha, é necessário que o Poder Judiciário volte a se ater às suas competências constitucionais. Cada poder tem a sua função, tem as suas competências, e para o bem do Brasil é necessário que os poderes respeitem as suas competências. Tenho falado isso desde o primeiro dia, na primeira entrevista que eu dei como deputado distrital, eu falei isso. E eu insisto, o Poder Judiciário precisa recuar para respeitar as suas competências constitucionais, sob pena de o Brasil não conseguir voltar à normalidade democrática, porque hoje o que nós vivemos não é a normalidade democrática. Sim. Não é possível que nós não enxerguemos que há deputados federais e senadores indo ao Parlamento Europeu denunciar o que acontece aqui. O Brasil está nu perante o mundo. O Congresso americano pediu os arquivos para o dono da rede social X, os arquivos das decisões em que o nosso Supremo Tribunal Federal mandou deletar tweets e contas. Cara, como assim em um país democrático, em um país livre, a Suprema Corte de uma nação manda apagar o que alguém escreveu? Se o que esse alguém escreveu é crime, ele que responda pelo crime que ele cometeu. Como é que uma corte constitucional pode mandar apagar o seu perfil em uma rede social? Sim. Se o que você falar na sua rede social for crime, você responde pelos crimes. Eu que responda, né? Porque há crimes que você comete falando. Sim. Calúnia, injúria, difamação. Sim. E você responde por isso.
Aliás, o ministro Marco Aurélio, essa semana, e ele já vem falando isso há muito tempo, ele fez uma declaração até do que o Supremo pode e não pode julgar sobre determinadas pessoas, como é o caso do presidente da República, né? E outros mais, que é o caso até do presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, isso nitidamente a gente fica vendo o seguinte, alguma coisa está errada. Claro. Não é? Aliás, o ministro Marco Aurélio, quando ele ainda era ministro do Supremo Tribunal Federal, na abertura do chamado inquérito das fake news, ele apelidou o inquérito de inquérito do fim do mundo. Fim do mundo, é. Porque era tanta inconstitucionalidade na abertura daquele inquérito que ele falou assim, isso aqui é o fim do mundo. É o inquérito do fim do mundo. Que loucura. Então, assim, olha o que nós estamos vivendo. Isso começou em 2019, o inquérito, Sim. ele ainda não acabou. Até hoje. Até hoje. E 5 anos de inquérito, incluindo mais, né? E as pessoas são. E eu vi ontem um pronunciamento muito corajoso do deputado Marcel Van Hatten, onde ele se dirige ao ministro da Defesa e ao comandante do Exército Brasileiro, se eu não estou enganado, e ele pega matérias jornalísticas. Como todo ele ontem botou para. Mas quem estava lá na mesa, eu acho que era o comandante do Exército, ouvindo ele falar. Era o José Múcio, né? O José Múcio Estava o comandante também. E ele pegou matérias jornalísticas e falou assim aqui, ó. Aqui está escrito que o Alexandre de Moraes, antes de prender, por exemplo, o fulano de tal, e antes de fazer busca e apreensão contra generais da reserva, entrou em contato com o comandante geral. É verdade ou não é? E disseram que não era verdade. Então, se não é verdade, tem que incluir no inquérito das fake news. Olha que loucura que a gente está vivendo. Assim, a gente precisa voltar à normalidade. Para voltar à normalidade, a minha opinião é a de que o Poder Judiciário tem que recuar. Sim. E se ater às suas competências. Isso é necessário para o bem do Brasil. É importante que isso seja dito. E eu repito, eu estou falando isso com todo respeito ao Poder Judiciário, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal e com todo respeito aos ministros que lá estão, porque eu posso divergir, por exemplo, da corrente doutrinária a que o ministro Luiz Roberto Barroso se filia, e eu divirjo. Sim. Já li os livros dele, discordo de quase tudo que ele escreve. E discordo da corrente doutrinária que ele acredita que é a melhor. Isso é comum, assim, ao direito. Nós podemos discordar. O que não dá para a gente ter, na minha opinião, é esta corrente do direito impondo insegurança à própria democracia e à República Brasileira, como tem acontecido. Então, nós precisamos reverter isso com urgência. Agora, deputado, nas redes sociais, a gente vê muito pronunciamentos anteriores, bem anteriores, 4, 5 anos atrás, sobre essas questões e os magistrados falando exatamente, pronunciando exatamente o contrário do que falam agora. O que é isso? Será que nós é que estamos vendo alguma coisa que está escondida? O que pode ser uma situação dela? Quer dizer, eu ontem vi uma do ministro Gilmar Mendes, eu não me lembro, claro que não me interessa, eu não tenho nenhum conhecimento disso, mas vi um negócio assim e tal, e hoje vejo exatamente o contrário do que ele disse. É alguma coisa assim que o PT roubou tanto dinheiro que até 2040 ele consegue eleger quem ele quiser. Então, quer dizer, e agora? E aí, falando o contrário, hoje, como é que pode isso? Então, essas mudanças de opinião, eu não tenho dúvida que elas se dão por conta da existência de Jair Messias Bolsonaro no cenário político brasileiro. É isso que acontece. Então, o sistema decidiu retirar Bolsonaro do poder. E essas mudanças de opinião, na minha compreensão, fazem parte da necessidade que se tinha para combater Bolsonaro e o bolsonarismo. Acontece que, em que pese Bolsonaro não tenha sido vencedor das últimas eleições, ele continua com um apoio popular enorme, e quanto mais o Bolsonaro é perseguido, mais ele cresce. E a população, ela sente essa perseguição. Sim. O sentimento de injustiça em relação ao Bolsonaro, ele é crescente. A gente esteve na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro,
750 mil pessoas estavam lá. É muita gente. Nós vamos agora para a Avenida Copacabana, 21, no né? Rio de Janeiro, no dia 21, e eu tenho certeza que a Avenida Copacabana vai estar toda tomada, porque o povo brasileiro vê a perseguição e enxerga a injustiça que está sendo cometida contra o Bolsonaro. Quem comete essa injustiça? O sistema de maneira geral. Sim. E o povo brasileiro, a internet, hoje, quando você fala alguma coisa, você está escrevendo de caneta. É verdade. Você não tem mais como apagar. Sim. O povo brasileiro tem acesso aos vídeos dos ministros da Suprema Corte chamando o PT de cleptocracia, para mencionar o ministro Gilmar Mendes, Sim. do ministro Luiz Roberto Barroso, se posicionando na época da Lava Jato, a favor da Lava Jato, contra aquele escândalo de corrupção Petrolão. vergonhoso que era o Petrolão. E hoje a mesma população vê essas pessoas se comportando de maneira diferente. O que é que mudou? Bolsonaro mudou. E a população, a figura do Bolsonaro entrou, né, no sistema, naquela troca de poder PT, PSDB, Sim. PSDB, PT, que não muda muita coisa, nos grupos políticos que estão organizados ali. Sim. Então o Bolsonaro entrou e houve uma ruptura desse segmento de poder que governava o Brasil, as estruturas de poder do Brasil. Então, a população sente isso, a população percebe isso e a população reage a isso apoiando o Bolsonaro. Então, me parece que o tiro saiu pela culatra, porque se a intenção era enfraquecer o Bolsonaro, Fortalecer. rapaz, já inventaram de tudo. É igual uma... Chamaram a dona Michele de um apelido por conta Jocoso. de uma história jocoso, pejorativo. Sim. Inventaram a história da baleia, inventaram a história das joias, inventaram a história dos móveis lá do Nada Palácio a ver. do Planalto. Cara, a população percebe, bicho, qual é o cidadão brasileiro em sã consciência que acredita nessa história de importunação da baleia? Meu Deus do céu. Honestamente. Meu Cara, Deus do a céu. pessoa olha isso e fala, pô, tão de brincadeira. É sério agora que a Polícia Federal tá investigando importunação de Isso é baleia? gastar dinheiro à custa da Tá, população. tá todo mundo rindo aqui, Não deputado. dá, mas é porque é de rir mesmo. Porque Tá você todo fala mundo assim, rindo. cara, a Polícia Federal agora está fazendo a operação para investigar cartão de vacina. Meu Deus do céu. É uma perseguição descabida, é uma perseguição assim, enlouquecida, que só Sim. fragiliza os perseguidores. O perseguido cada vez fica mais forte. Sim. Porque no imaginário da população, as pessoas sabem assim, quando você vê um escândalo igual um Petrolão, que tu acha 51 milhões de reais em dinheiro num banco. É muito dinheiro. Quando você vê lá o capitão Cueca, que agora é líder do governo na Câmara Federal, escondendo dinheiro dentro da cueca. Sim. Quando a população fala, pô, isso aí a Polícia Federal tem que agir mesmo. Sim. Aí a gente estava acostumado a ver a Polícia Federal fazendo isso. Agora a gente vê a Polícia Federal numa grande investigação. Está investigando o quê? Cartão de vacina. Aí a outra grande investigação, qual é? O Bolsonaro importunou a baleia. A outra investigação, os móveis sumiram. Aí depois o Lula achou os móveis. Um Sim. ano e 4 meses depois, Foi encontrado. os móveis estavam exatamente onde a dona Michele Bolsonaro falou que eles estavam. Foi até legal porque ela pôde pegar os stories todos que ela tinha E feito mostrou. na época e mostrar. Falou, tá aí, eu estou falando há 1 ano e não sei quantos meses que esse negócio estava aí. Cara, Bolsonaro só vai crescer. A tendência natural é que em 2026, eu espero que o Bolsonaro esteja elegível e eu possa votar nele. Sim. Se ele for mantido inelegível, aliás, qual foi o crime que o Bolsonaro cometeu para ter sido tornado inelegível? E é o primeiro caso que a gente vê, né, deputado? Receber os Ele fez uma reunião com os embaixadores. Bom, cara, a população vê isso. Sim, A sim. impressão que eu tenho é que o próximo presidente do Brasil é Bolsonaro outra vez. Sim. Se ele continuar inelegível, vai ser quem ele disser que ele apoia. Sim. Porque o tamanho dele hoje é muito grande no Brasil inteiro. Eu estive no Acre com ele, é um absurdo na região norte, o que se vê de apoio a ele. Em Fortaleza, por ocasião do lançamento da pré-candidatura do André Fernandes a prefeito de lá. É um absurdo o que se vê, um ginásio completamente lotado, pais e mães de família, crianças, Olha bebês, idosos, todo mundo junto com a sua camisa amarela, demonstrando ali o seu apoio a Bolsonaro, ao André Fernandes e o seu amor ao Brasil. Sim. Então, isso tudo, falei da região norte, falei da região nordeste, no Rio a gente vai ver agora, aqui em Brasília a gente sabe que o apoio é maciço, na região sul a gente nem precisa falar. Sim. Lá o esquerdismo não se cria. Então a gente tem um país hoje que é um país de direita. Sim. E só existe um líder político no Brasil hoje, Bolsonaro. Esse cara está sendo perseguido pelo sistema. Ele só vai crescer. O brasileiro cansou do sistema. Cansou. O brasileiro não aguenta mais o O sistema. Bolsonaro tem uma outra vantagem, teve uma outra vantagem muito grande.
ele criou políticos de grande valor para o país e que podem sair a candidatos. Caso ele não seja... A liderança dele forma outras lideranças. Não tem. Não tem. Correto? Não tem. Corretíssimo. Vão tentar o Haddad, né? Com uma economia que não dá certo, não tem jeito. Não tem jeito. Então, e assim, a gente vê isso já no presente. Tarcísio, governador de São Paulo, a ministra da Agricultura, senadora, de aprovação. Então, eu sou uma dessas lideranças que o Bolsonaro foi quem abriu o caminho para mim. O eleitor do Bolsonaro quer coisa nova na política, não aguenta mais o sistema. Então, a gente vê aqui a Bia, a candidata a deputada federal do Bolsonaro, 215 mil votos. Reeleita, né? Reeleita com 215 mil votos, proporcionalmente a deputada mais votada do Brasil. Sim. Eu eleito na esteira do bolsonarismo. Sim. E outra coisa, esse eleitor... Eu, por exemplo, conheço todo mundo, não te conhecia. Não me conhecia. Dentro desse contexto todo de bolsonarismo, eu percebo o eleitor muito mais atento a quem se mantém fiel às pautas, porque em 2018 o presidente Bolsonaro elegeu um monte de gente também, mas tinha muito traíra. Sim. E a gente vê que em 2022 tem muito menos, e em 2026 vai ter muito menos traíra. A gente vai ter só ver os traidores, caíram todos. Não voltam Mas hoje caiu mais um, né? Você viu ou não? Não vi. Mandetta já é um caso de Ministério da Saúde, né? Ministério da Saúde. Esse eu nem fiquei sabendo. Desvio do Ministério da Saúde. Agora, 198 milhões. Sim. Desses todos aí, tem um que eu gostaria de mencionar, que é o Dória. Sim. Porque o Dória se elegeu usando camisa Bolsodória. E aí depois decidiu perseguir o Bolsonaro. Sim. Moral da história, saiu do cenário político. Verdade. Porque, a verdade é que quem tem voto é Bolsonaro. Sim. Quem tem voto, o bolsonarismo dá voto. E o eleitor bolsonarista, o eleitor de direita, ele é fiel, ele está procurando quem é fiel a ele também. Sim. Quem é que vai ser fiel a essas pautas? Sim. E essas pessoas tendem a crescer, basta ver, menciono novamente o caso da nossa deputada Bia Kicis, basta ver Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia. Sim. Isso vai continuar. Não me parece que essa onda vai passar. E a gente vai ver um Congresso em 2026 muito mais de direita, vamos ter um presidente de direita, não tenho dúvida, a Câmara Legislativa vai ser mais de direita também, e me parece que essa onda vai tomando conta do Brasil. É bom porque a gente vai endireitar o país. Com certeza. Deputado, e aqui em Brasília não está sendo diferente. A bancada hoje da direita está bem ativa aqui em Brasília, né? E a gente vê bons resultados, a gente vê obra para tudo quanto é lado aqui na cidade, regularização fundiária, tudo acontecendo na cidade. Graças a Deus, a cidade vem crescendo. Nós estamos hoje na terceira maior economia do Brasil, né? A cidade a cidade com 64 anos, produzindo, aguerrida. Então, assim, graças a Deus, hoje com o deputado aqui, o governador Ibanez, a Celina Leão, graças a Deus, hoje nós estamos bem, né, deputado? Estamos bem e vamos melhorar. Graças a Deus. Eu penso que nós tivemos 8 anos muito ruins, com o Agnello e o Hollenberg governando o Distrito Federal, e o governador Ibanez está colocando o Distrito Federal nos trilhos, com os seus erros e com os seus acertos. Com certeza. Né? Porque todo mundo tem erros e acertos, Sim. Ninguém acerta tudo, ninguém erra tudo. Então, eu vejo o Distrito Federal num bom caminho, num caminho de prosperidade. Nós estamos tentando desburocratizar o Distrito Federal. Vamos votar o PPCUB lá na Câmara. Sim. Espero que seja votado ainda nesse semestre. Se não for possível, até o final desse ano, eu espero que a gente tenha votado, para entregar segurança jurídica para o empreendedor de Brasília, para aqueles que produzem riqueza no Distrito Federal, para definirmos as regras. Estamos trabalhando e muito. Votamos o projeto do Setor Comercial Sul no início da legislatura. Estamos trabalhando e muito para levar desenvolvimento para as regiões administrativas do Distrito Federal. E por levar desenvolvimento, eu quero dizer, parar de interferir e deixar as pessoas produzirem. Esse é um governo que tem compromisso com o empreendedorismo. Nós, do setor produtivo, estamos participando bastante do PPCUB. Aliás, ontem era não conseguiu. Tive uma reunião com a vice-Celina e acabei atrasando, enfim. Mas soube depois da notícia e parece que até junho isso será votado. Então, tentando ver... Eu espero que seja. Se fecha até junho e com o apoio de vocês, com certeza. Porque não há como você botar determinados comércios na W3, Sim. no setor comercial, porque há as proibições. Brasília é tombada, mas a gente tem dentro do tombamento
você tem que melhorar determinadas coisas, porque senão ela vai tombar, de fato, que vai acabar. Que A pauta principal ontem foi desenvolver Brasília, apesar do tombamento. Pois é. E eu acho que é isso que está no coração de todo brasiliense, de todo morador de Brasília. Nós precisamos de desenvolvimento. Por exemplo, como é que a gente tem os 2 eixinhos somente com postos de gasolina ao longo de toda a sua extensão? Sim. Não faz sentido Faz você sentido ter só algum. posto de gasolina. Então é necessário que a gente autorize, por exemplo, estou dando só um exemplo, os postos de gasolina a terem lojas de conveniência, a possibilidade de vender outras coisas, Sim. ter borracharia, ter, enfim, lava-jato. Hoje está todo mundo na clandestinidade. Os Sim. postos que tem lava-jato, por exemplo, são clandestinos porque não estão autorizados. Então a gente precisa rever a W3, precisa rever a possibilidade de novos pavimentos, a gente precisa discutir isso para que Brasília avance, para que Brasília se desenvolva, e esse é um compromisso da Câmara, isso é importante que se diga, com Brasília, porque parece que ao discutir o PPCub e ao dar celeridade a ele, como nós pretendemos fazer, é um compromisso com o governo e com o governador Ibanez. Não é. E é um compromisso com a população que nós Eu temos. acho que o maior é com a população. Claro. A política de Estado, né? Melhorias mesmo. Política de Estado. A iniciativa do projeto de lei, por força da nossa lei orgânica, é do governo do Distrito Federal. Sim. Que mandou o projeto. Agora, votar o projeto é um compromisso que nós temos que ter com o cidadão de Brasília. Sim. E não apenas com o governador do Distrito Federal. Sim, e eu vou tocar outro ponto aqui, Fábio, deputado. A questão é da regularização fundiária. Você olha hoje Sol Nascente, você olha hoje Vicente Pires, Jardim Botânico aqui, hoje são bairros totalmente estruturados e o governo ibanês, Celina Leão, junto com o deputado, tiveram a coragem de fazer essa regularização fundiária. E olha que são bairros hoje de classe média. Né? Até o presidente Lula teve lá no Sol Nascente e falou, eu não vejo isso aqui como uma favela, porque o governo ibanês investiu mais de 600 milhões de reais no Sol Nascente, não é isso, deputado? Exatamente. Então, a regularização fundiária ele dá dignidade para as pessoas. Sim. É muito ruim as pessoas morarem de maneira precária. E sem saber que são donos. Sim. Essa é a precariedade, insegurança jurídica, etc. Então, esse enfrentamento que o governo ibanês faz é um enfrentamento de muita coragem e está entregando soluções para milhares de famílias no Distrito Federal. Eu fui perguntado na semana retrasada, eu acho, qual era a minha opinião sobre o governo ibanês. Sim. Eu fui muito sincero na resposta, falei, a minha opinião influencia muito pouco, não interessa nada. Anda na rua e pergunta para as pessoas. A população do DF aprova o governo ibanês. Sim. Isso assim é nítido quando a gente anda nas ruas. É claro que tem crítica. A saúde é um desafio, sim. O transporte público é um desafio, mas a população de maneira geral aprova, porque a memória da população é uma memória assim, bom, pode não estar do jeito que a gente queria, mas se a gente voltar para viver o que a gente viveu nos 8 anos imediatamente anteriores, a gente não quer não, Deus me livre. Então, eu até digo, deputado, e agradeço ao governador ibanês, a vice-governadora Celina, a proximidade que eles trouxeram com o setor produtivo. Isso foi assim, ótimo para Brasília e para o governo ibanês. E eu digo claramente, o governo ibanês, para mim, que sou morador de 70, é o melhor governo que nós já tivemos em todas as situações, porque hoje você vive uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes e com uma população ao redor aqui, o entorno. Sim, o entorno com 1,5 milhão, quase 2 milhões de habitantes. Né? Então, quer dizer, tudo isso voltando para o Brasil. Então, se não tivesse as obras, e eu digo sempre ao secretário de obra e ao Zé Humberto, que dá um abraço a ele, que Brasília, se não tivesse as obras, estava parado. A gente não andava, o carro, você não tinha onde ir. Sim. Isso veio desde o governo Arruda, quando nós fizemos a EPTG, né? Sim. Demos o crescimento, e veio a estrutural também, na época do governador Cristóvão Buarque, né? Sim. Foi uma solução assim fantástica para o Brasil, que senão a gente não estava chegando. Periferia não chegaria a Brasília. Você falou de estrutural, tem uma obra em especial, eu acho todas elas formidáveis, acho que tem que acontecer mesmo, mas tem uma em especial que merece menção. É a reforma que se fez na estrutural, colocando concreto. Nossa, aquilo ali é obra de país de primeiro mundo, a durabilidade é maior, a qualidade é muito melhor.
a gente vai... Olha, eu faria isso no Distrito Federal inteiro. Se fosse possível. Parece que a proposta é essa. Hoje eu vi lá uma placa vindo de Águas Claras para cá, uma placa ali no setor, quase no setor policial, né? Aquela obra ali, aquele cruzamento ali. Ali é concreto também. Ali é concreto e que a EPIG toda será concreta, as duas pistas. As duas pistas, na verdade. Sim. Então, quer dizer, já tem uma placa lá, até achei estranho, pô, já... Eu tenho uns parentes que de Juiz de Fora que vêm para cá, eles falam, mas como o asfalto daqui é bom. Meu Deus do céu, tranquilo, a gente passa assim, parece um tapete. Porque realmente, em Brasília, aqui a estrutural ficou até perigosa demais, porque é um tapete hoje. Você acelera ali que não perde tempo ali, você tem que até pisar no freio ali, né, Fábio? Meus amigos, infelizmente nós estamos chegando aqui no final do nosso programa. Foi um bate-papo incrível, convidar o deputado Thiago a voltar, né? Porque a gente tem muita coisa para conversar, né, deputado? E fica o convite para voltar. É só vocês convidarem que eu estou aqui. Sim, passou uma hora aqui voando que a gente nem percebeu. Fábio, agradeço a você mais a presença mais uma vez aqui. O nosso programa sempre de pé. Estou com o Fábio aqui já uns bons programas há algum tempo, né, Fábio? E com certeza conseguiremos manter por mais tempos ainda. Agradeço eu a vocês, a Paula, ao Carlos e ao Iner 360, que tem um alcance fantástico. Sim. Quero agradecer ao deputado, que eu sou um fã dele. Sim, sim. Porque, primeiro, eu gosto da juventude e procuro ajudar a juventude e a mulherio, as femininas. Eu acho que o mundo precisa disso. Então, deputado, a você, o meu carinho, e eu espero poder estar presente e ver o seu crescimento político, se a sua vontade for só o legislativo, que seja sempre crescente, e que se for executivo, também que seja no maior cargo dele, e eu vejo toda a condição para isso. Você tem um discurso brilhante, um conhecimento assim, muito bom, e ainda é bolsonarista. Maravilha. Doutor Fábio, te agradeço. George, te agradeço. Muito obrigado. Paula, Carlos, obrigado pelo apoio de vocês. Assim, eu fico muito lisonjeado com as palavras novamente, doutor Fábio. Eu, assim, você fala assim, o que você quer? Eu quero contribuir com o Distrito Federal, a gente vai trabalhando. Eu espero que, se a população do Distrito Federal achar que eu devo ter mais um mandato, eu espero continuar contribuindo. Com certeza terá. Vamos em frente. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Para mim foi uma alegria, de verdade. Que maravilha. Sempre que vocês quiserem, eu estou aqui no E qual que é as 360. suas redes sociais, deputado? É Thiago.Manzoni. Thiago com TH? Thiago com TH.Manzoni. Manzoni escreve com Z e I no final. Ah, maravilha. Então, pessoal, agradecer aqui a você que participou do nosso programa. Foi sensacional. 1 hora de conversa, passou muito rápido. Já deixei o convite aqui para o deputado voltar. E peço para você deixar seu like, acompanhe o Iner 360 nas redes sociais, acompanhe o Thiago Manzoni nas redes sociais, o Fábio de Carvalho, e me despeço aqui de você, mas com o compromisso de voltar semana que vem com os novos convidados. Obrigado, pessoal, deixe seu like e até mais. Tchau, tchau.